Bom dia! Quero saudar a todos na graça, na paz, no amor, que não se pode medir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa lição de hoje fala de um assunto que é relevante, né, para a nossa igreja metodista, que é dons e ministérios. Nossa igreja trabalha com essa orientação doutrinária. Você usa os seus dons nos ministérios da igreja. Descubra qual é o seu dom e aplique-o no ministério da igreja. E o texto da nossa lição está em Romanos, capítulo 12, na carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 12, nós vamos ler dos versos 3 até o versículo 8. Diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. E Paulo está dizendo que para a gente não se achar muito, né? Antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Antes de nós entrarmos no texto da lição, na semana que vem, no próximo domingo, nós vamos ministrar a nossa aula através do Zoom. Qual é o objetivo? O objetivo é nós termos uma integração entre quem está ministrando e os que estão participando, porque pelo Zoom você pode participar com perguntas, com contribuições para o nosso estudo, que enriquece, né? A participação de todos enriquece o estudo da palavra de Deus. Uma atuação missionária comprometida é fruto da maturidade cristã. Ela requer que coloquemos nossos dons a serviço do Rei. Todos temos dons. Por isso, encerramos essa unidade que estamos estudando, com este tema, que também está relacionado ao serviço. Essa unidade que nós estamos estudando é a unidade que fala, né, de uma... só um segundo, por favor. Marcas de uma igreja madura. Então, é essa unidade que nós estamos encerrando. Dons e ministérios, mais que um programa ou movimento, deve ser um estilo de vida pela qual a igreja cumpre a sua missão: anunciar o evangelho e fazer discípulos e discípulas para Jesus. Essa foi a grande comissão que Jesus nos deixou. Estudar sobre isso nos ajuda a entender a vontade de Deus para nós, atentando para os princípios da palavra que norteiam essa dinâmica fundamental para a vida da igreja. Vamos lá então, vamos ver esse assunto, né? A expressão dons espirituais vem do grego charismata, né? Ou nós traduzimos por carismáticos ou carisma, né? Que significa mostrar favor, dar gratuitamente. E que é relacionado ao substantivo charis, graças. Os dons são graciosos. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo e uma pessoa pode receber um ou mais desses dons. Lembrando sempre que nenhum dom é maior do que o outro. Paulo fala muito bem sobre isso
na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Vejamos uma descrição resumida de alguns dos dons apresentados no Novo Testamento. Paulo, apóstolo. 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11, Paulo fala sobre apóstolo. Vem do grego apostelo, que significa enviar para uma missão. Então, apóstolo é aquela pessoa enviada com uma missão. Na Bíblia significa alguém que Deus envia para determinada tarefa, geralmente relacionado com a fundação da igreja e a representação de Cristo no mundo. A pergunta que se faz hoje em dia é: existem apóstolos hoje? Como os 12 apóstolos de Jesus? Não. Eles foram únicos na história e estabeleceram os fundamentos da igreja cristã. Veja que Paulo recebeu a missão do próprio Jesus, mesmo Cristo já havendo ressuscitado, né? Conhecemos a história de Paulo no caminho de Damasco. E Paulo mesmo não se considera apóstolo, né? O ministério apostólico tem continuidade hoje por meio da ordenação realizada pela igreja, estabelecendo pastores, presbíteros e bispos, ou bispas. Profeta, outro dos dons, vem do grego profetes, que quer dizer proclamador. No Novo Testamento, refere-se a quem proclama e apresenta a mensagem de Deus. Sua função era exortar, consolar e edificar a igreja. Doutor ou mestre, vem do grego didaskalos, e significa o professor, o mestre, aquele que ensina, né? É o papel que eu tento fazer, procuro fazer, né? Esse seria, então, o meu dom, né? O de ensinar. Eu sempre oro a Deus para que eu faça, né, do jeito que Paulo escreve, né? O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Eu me esmero em fazer isso da melhor maneira. Evangelista, do grego euangelizó, quer dizer proclamador das boas novas do Evangelho. Evangelistas eram pessoas repletas de amor e poder, capazes de conquistar outros para Cristo, tanto nos ambientes religiosos como fora deles. Pastor, está lá em Efésios 4:11. Vem do grego poimen, que quer dizer chefe, condutor, pastor, boiadeiro. Esta é uma palavra usada simbolicamente para indicar quem é o líder, não é? A gente lá em Israel teve a oportunidade de ver, os pastores conduzindo as suas ovelhas. Na verdade, eles vão na frente e as ovelhas vão atrás. Daí a expressão, né, significar líder, né? Líder é aquela pessoa, né, que faz com que as pessoas o sigam, né? Viva, seja exemplo. Palavra de sabedoria, outro dom. É um dom produzido pela presença e ação do Espírito Santo, refere-se à compreensão e transmissão de verdades divinas. Fé. Vem do grego piscis, fé. Seu correspondente verbal é pistel, crer. Dona Lodi descreve o dom da fé como sendo uma qualidade de fé, às vezes chamado por nossos teólogos antigos, a fé de milagres. Dons e curas. Esse não é um dom permanente e não deve entender que quem possui esse dom tem o poder de curar todas as pessoas, né? Há pessoas que são usadas por Deus, sim, né? E através delas, pessoas são curadas. Mas não significa que, o fulano lá, vai lá que ele vai orar e você vai ser curado, né? Até porque os milagres acontecem pela intercessão, né? Mas também pela nossa fé e pela fé de quem está recebendo a oração. Mas se a pessoa não acredita, né, é vã a nossa oração. Discernimento.
vem do grego diskriseis, que quer dizer julgando através. É o ato de conhecer o que não pode ser conhecido naturalmente. É aquele que entende aquilo que está por trás do que está acontecendo. Dons de línguas e interpretação. O dom de línguas é a capacidade concedida por Deus de falar uma língua que nunca se aprendeu. O exemplo mais claro disso é em Pentecostes. O dom de interpretação é a capacidade de entender uma língua desconhecida. Orar em línguas é um dom do Espírito Santo. Falar em línguas é um dom do Espírito Santo. Exortação é a capacidade de encorajar, consolar e animar outros membros do corpo de Cristo para continuar firmes na vida cristã. Contribuição é a capacidade de contribuir para a obra. Essa contribuição está relacionada com a generosidade e não invalida o compromisso que todas as pessoas devem ter com os dízimos. É além disso. Presidir é a habilidade para desenvolver funções administrativas da igreja, envolvendo o seu funcionamento e a sua missão. Socorro vem do grego antilepsis, ajuda, socorro, auxílio, é a capacidade de atender a comunidade em geral, sinalizando o amor e a solidariedade da igreja, anunciando paz e esperança. Então, a contribuição, esse dom, do socorro, é aquela pessoa que se dispõe, está aberta sempre a estar socorrendo aqueles que mais precisam, dentro e fora da igreja. Porque os dons espirituais não são somente para serem usados dentro da igreja. A lição nos fala isso. Graça, unidade e serviço são aspectos importantes quando tratamos do exercício dos dons na construção do reino de Deus. Esses aspectos aparecem no texto de Romanos, em que Paulo fala sobre os dons, no texto que nós lemos. Usando a metáfora do corpo, o apóstolo mostra a pluralidade existente na igreja e a diversidade dos dons concedidos pela graça de Deus, o que nos faz um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Somos independentes e igualmente importantes. Os dons são concedidos pelo Espírito Santo na igreja, cada um para a sua função. E todos os dons são importantes, sabe? Os dons são importantes. Às vezes a pessoa fala, mas eu queria cantar no louvor. Não é? Às vezes o seu dom não é cantar no louvor. O irmão que fica na portaria, ele tem um dom. O de recepcionar bem, o de acolhimento com as pessoas com amor quando chegam. Não é? Então, para ficar na porta da igreja não precisa ter dom. Tem sim. É esse dom, de acolher com amor aqueles que adentram ao templo do Senhor. Paulo cita alguns dons: profecia, ministério, diaconia, serviço, ensino, exortação, presidência, misericórdia, contribuição. Escrevendo a outras igrejas, apresenta listas diversificadas. Para a igreja em Corinto, ele fala de sabedoria, conhecimento, fé, dons de cura, profecia, discernimento, dons de línguas e interpretação, apostolado, ensino, operação de milagres, socorro, ajuda, administração ou governo. Nós já falamos particularmente de cada um desses textos. Para a igreja em Éfeso, Paulo fala de apostolado, profecia, pastoreio, ensino e evangelismo. Os dons são concedidos a cada pessoa visando